Bom, vou começar a gravar o nosso conteúdo aqui também, gente, para a gente ter essa gravação. E eu vou dar início. Então, primeiro eu queria realmente, de verdade, de coração, agradecer vocês por vocês estarem aqui. Eu adoro falar sobre isso, adoro estar compartilhando e sem vocês eu não tenho com quem compartilhar. Então, o fato de vocês existirem permita que eu faça o meu trabalho. Então, sabe, muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês têm interesse nesse assunto também e que a gente vai poder trocar hoje bastante. Tá? Então, tem algumas instruções, principalmente para quem está chegando agora. A gente tem o chat aqui, então se você quiser fazer alguma pergunta enquanto eu estiver falando, faça. Talvez eu não veja na hora, mas eu vou tentar. Tá? Então, faça a sua pergunta ali. Se quiser comentar alguma coisa, você tá com o áudio desligado, eu só vou ligar o áudio no final e aí a gente vai ter chance de falar também. E aí você vai poder escolher se você quer falar ou escrever, como você quiser, o que for melhor para você, tá? Mas acho legal, se você pensar numa pergunta, você até escreve para não esquecer. E aí no final a gente vê todas elas, tá? Como alguns de vocês não me conhecem, eu vou me apresentar. Meu nome é Laura Bartelli, eu sou gaúcha, eu tenho 31 anos, eu moro há 10 anos no Rio de Janeiro e eu amo morar nessa cidade. Né? Eu digo que coisa boa é ser gaúcha e morar no Rio, porque a gente valoriza. Eu vim para cá por causa do mercado financeiro, eu trabalhei no mercado financeiro por 7 anos, na XP Investimentos, que hoje é super conhecida, está super famosa, né? E foi muito legal trabalhar na XP. Eu comecei lá, eu tinha 17 anos, eu vi tudo acontecer. A gente era um escritório bem pequenininho e se transformou na maior corretora do Brasil. Foi muito legal ver esse processo. Eu aprendi muito, né, sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro, sobre praticidade, sobre trabalhar. E foi uma experiência incrível. Mas em 2012 não fazia mais sentido para mim e eu saí. Eu fiz uma caminhada, foi o Caminho de Santiago, que foi um caminho muito, muito impactante na minha vida. E a partir dali eu decidi que eu queria viver outras coisas, né? E aí eu comecei a ir mais para esse lado do desenvolvimento pessoal, de meditação, de técnicas que nos ajudam a viver melhor, né? Então eu passei a fazer isso e me aprofundei no movimento perfeito, no método do movimento perfeito, que hoje eu vou falar um pouquinho mais. Me tornei instrutora desse método. Hoje eu sou instrutora há 7 anos. Então, foram 7 anos de mercado, agora 7 anos de movimento perfeito. E desde que eu me mudei para o Rio de Janeiro por causa da XP, eu fiquei, nunca quis ir embora daqui. E agora eu atuo como instrutora, dando cursos, palestras online, individual, em grupo, de N formas, né? E eu adoro o que eu faço. Desde que eu estou no Rio, faz esses 10 anos, eu pratico yoga e estudo yoga. Então, é uma filosofia que eu admiro. Então, muito do que eu trago também é do yoga. Então, essa palestra, esse programa, ele chama Eleve Sua Vibração e tem um pouco desses dois mundos, do movimento perfeito e também do yoga. Ano passado, eu lancei um livro chamado Hoje no Caminho, que conta essa peregrinação até Santiago de Compostela e traz várias reflexões, né? Então, foi um livro muito importante para mim. Escrever, né? Tirar do papel, realizar um sonho que eu tinha. E ter uma mente limpa e focada nos ajuda a realizar as coisas que a gente realmente quer. Porque muitas vezes a insegurança vem, né? E a gente ter ferramentas para lidar com as inseguranças faz toda a diferença. Muito bem, então essa sou eu. Né? Ah, mais uma coisa. A última novidade é que eu estou grávida. Então, isso também sou eu. Então, agora somos dois nesse momento. E as técnicas do movimento perfeito e as técnicas que eu pratico, né, me ajudaram muito nesse momento, nessas oscilações hormonais. Então, quem vai ser mãe ou é mãe, qualquer coisa assim, e quiser conversar comigo, eu estou super disposta, porque eu vejo assim como as ferramentas podem nos ajudar a respirar e voltar para o centro e confiar. Muito bom. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E aí eu não vou enxergar o chat, então realmente eu vou ter que ver o chat no final.
Vamos começar. Muito bem. Como manter uma mente limpa e focada? E antes da gente entender como manter uma mente limpa e focada, o que é uma mente limpa? O que é uma mente focada? Uma mente limpa é uma mente que ela é limpa daquelas histórias mentais, daquele filme mental, né, que nos prejudica. A gente tem cerca de 60 mil pensamentos por dia, é muito pensamento. E esses pensamentos, eles estão guiando a nossa vida. Muitos desses pensamentos podem ser bons e podem nos guiar em boas direções. Porém, muitos são pensamentos que são limitantes e nos guiam em direções que a gente não quer ir. Se a gente não toma consciência, a gente vive no piloto automático. As coisas acontecem na nossa vida, a gente acha que está escolhendo, mas na verdade a gente não está, porque a gente está sendo guiado por um padrão. Uma mente limpa é uma mente que está limpa. Então ela tá, a gente consegue se observar e a gente consegue diminuir esses padrões e criar caminhos novos, caminhos que façam sentido. Uma mente limpa. O que é uma mente focada? Ela é uma mente que ela tá presente, que ela tá aqui. Muitas vezes a gente tá num espaço, então vocês estão escutando esse conteúdo, mas vocês estão distraídos. A distração da mente. Então, não é uma mente focada, né? Uma mente focada é diferente de uma mente distraída. As distrações, elas são muito comuns. Existem distrações que são óbvias. Então, você tá aqui, mas ao mesmo tempo você tá mexendo no teu celular. Né? Mal do século esse. Mas essa é uma distração comum que faz tu não estar inteiro. Outra distração que é mais sutil é que você está escutando o conteúdo, mas pensando em outra coisa. Essas distrações, elas geram um impacto muito relevante, porque você aprende, o seu cérebro aprende a olhar para várias coisas e não está presente inteiro. E quando a gente está inteiro, presente, é quando a gente tem intensidade, quando a gente tem as melhores respostas, quando a gente aproveita a vida. Porque a vida está acontecendo agora. Se eu tô aqui, mas não tô aqui, eu não tô vivendo. Eu tô num filme mental do que eu fiz antes, do que eu vou fazer depois. E aí a gente começa a viver de uma forma automática, sem consciência. Então, uma mente limpa e focada é uma mente que ela tá presente, ela tá aqui, ela tá disponível para esse instante, que é inédito. Para esse encontro, que é inédito. Os instantes na nossa vida, eles são inéditos. Mas se a gente está sempre trazendo as narrativas, os pensamentos, a gente não está vivendo aquele momento. E aí o que a gente sente que a vida está passando, que a gente não está aproveitando, que será que eu vou ter tempo para tudo? Isso é um sintoma do que? De uma mente que não está focada. Porque quando eu estou inteira, eu estou intensa, eu sinto a vida. E tu se sente tão vivo que tu não sente essa questão de estar passando muito rápido e o tempo e tal. Né? Porque tu está de fato na vida. Então isso é um excelente indicador. Quando eu estou sentindo assim, tá passando muito rápido, eu não dou conta, será que vai dar tempo? É falta de presença. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês, assim, é que vocês estejam aqui. Que vocês honrem o tempo de vocês. 100% aqui. Por você. Para te aproveitar. Sabe? Para algo sobre hoje, assim, realmente ser muito impactante na sua vida. A única forma é você estar presente. E tem uma ferramenta que nos auxilia muito a estar mais presente. É a nossa respiração.
A respiração é o veículo mais rápido ao momento presente. Então, eu quero fazer um convite para você. De olhos fechados, se você quiser, ou de olhos abertos, olhando para um ponto fixo à sua frente. Encontre uma posição que seja confortável. Faça uma inspiração profunda. E solta o ar. Mais uma vez, inspira. Segura um pouquinho o ar nos pulmões. E solta, fazendo som de ar. Libera toda a tensão. Mais uma vez. Inspira. Segura um pouquinho e solta. Mantendo os olhos fechados ou fixo num ponto à frente. Sente o teu organismo, sente o teu corpo. Observa esse momento. As sensações que estão se passando, os sons ao teu redor. Percebe a tua respiração. Você está aqui. Esse momento é seu. Pode abrir os olhos. Muitas vezes o nosso corpo está num lugar, mas a gente não está lá de verdade. A respiração é uma forma da gente se conectar de novo. Muito importante. Então a gente está aqui. Tudo que eu vou trazer hoje para vocês, o conteúdo que eu vou trazer, tem base em duas escolas, né? O Movimento Perfeito e o Yoga. O Movimento Perfeito foi criado pela Rosalia Schwark. Ela fundou o Movimento Perfeito em 2001, ela é psicóloga. E de uma forma geral, assim, resumindo o que é esse método que é tão poderoso, é um método que estuda o nosso cérebro, como é que o nosso cérebro funciona, né? E através de ferramentas, de práticas, como a gente sai dos nossos padrões automáticos, como é que a gente sai da nossa tendência a temer, que é uma tendência instintiva cerebral, e saindo dessa tendência, como é que a gente escolhe melhor, como é que a gente faz escolhas que sejam baseadas na coragem, no que a gente realmente quer. Como é que a gente cria caminhos novos? Como é que a gente vive melhor? Então, o Movimento Perfeito está baseado na neurociência, práticas comprovadas, práticas estudadas, né? O yoga é uma filosofia milenar. Então, essa foto é a foto de Patanjali, que foi o primeiro mestre que se tem registro. Ele escreveu o Yoga Sutras, que é um texto muito antigo, de grande ensinamento, né? O yoga significa união, né? União do corpo, da mente e do espírito. E para o yoga, né? Quando a gente consegue essa união do corpo, da mente e do espírito, a gente acessa a nossa fonte de sabedoria, o nosso ser. Quando a gente está fragmentado, ou seja, quando não existe essa integração, esse ser humano vai sentir que falta alguma coisa e vai buscar no mundo externo preencher. Mas para o yoga, tu nunca vai conseguir preencher. Porque a falta é justamente a falta da integração. E quando tu consegue essa integração, quando tu se conecta com aquilo em ti que é eterno, através da meditação, que é o caminho do yoga, tu tá inteiro, tá feliz, tá pleno. E não te falta nada. Então, são escolas diferentes, mas que nos estudam, que trazem ferramentas para a gente viver melhor. E a gente vai juntar isso de alguma forma, tá? Queria falar um pouquinho sobre felicidade, já que felicidade é algo que todo mundo quer. Você já parou para pensar, né, que todo ser humano, aquela pessoa que tu acha a pior pessoa do mundo, a pessoa mais cruel, a pessoa mais, né, do mal, e a melhor de todas, que tu acha incrível, todas elas, absolutamente todas, querem ser mais felizes.
Aí vão buscar felicidade de formas diferentes. Algumas tu concorda, outras não, mas elas estão buscando a mesma coisa que tu. Então a necessidade de nós, seres humanos, as necessidades são as mesmas. A forma de atender essas necessidades que muda. E felicidade relativa é aquela felicidade que ela depende do cenário externo. Então é a felicidade que está atrelada aos eventos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem o sonho de casar, o sonho de ter filho, no dia do casamento é um dia onde ela é mais feliz, no dia que nasce a criança, então, é um dia importante, né? Depende daquele cenário. E claro, né, quando acontece uma perda, uma rejeição, tu é menos feliz naqueles momentos. E durante a vida tem, então, os ciclos. Picos, vales e altos e baixos, mas, né, menos variáveis, né? Menos intensos no próprio dia de uma pessoa, né? Essa felicidade é a felicidade relativa. Porém, o que os cientistas estudam e mostram pra gente é que, apesar de ter altos e baixos, picos e vales, todo mundo tende a voltar para uma média, para a sua própria média. Eles chamaram isso de set point da felicidade. Então, todo mundo tende a voltar para a média, para a sua média. E aí a pergunta que ficou foi, bom, então, como é que se eleva essa média, né? Como é que esse set point se eleva? E aí a gente fica mais feliz de uma forma geral na vida, né? E eles estudaram e a única conclusão que eles chegaram é que a meditação é um caminho para isso. Então, felicidade relativa, ela é relativa. Felicidade completa, que eu acho que poderia se chamar felicidade contente. Fala de contentamento. É um tipo de felicidade que ela não tem a ver com o mundo externo. Ela não tem a ver com os eventos. Ela também oscila, mas ela não tem essa associação. Então, é aquele momento de contentamento, de bem-aventurança, né? No yoga se chama Ananda. E a gente já experimentou isso, todo mundo já experimentou essas duas, né? Então, essa felicidade contente, completa, ela é aquela que tu, por nenhum motivo, aquele dia tu tá cantando, sabe? Tu tá bem. Tu vê as coisas e tu, meu Deus, que coisa incrível. Aquelas mesmas coisas que existiam semana passada, mas que agora tu enxerga. Né? Algo mudou aqui dentro que fez tu ver tudo diferente. E aí, a gente quer poder ter as duas coisas, né? Ter cenários mais favoráveis. É bom viver cenários favoráveis. É bom perceber que a gente tem condições, sim, de criar cenários que nos favoreçam. E também encontrar dentro da gente um lugar de felicidade que seja menos frágil, né? Porque independe do cenário, então, mais seguro, de certa forma, né? Depende de nós mesmos, depende de algo que está aqui dentro. Então, essas duas coisas são importantes. Então, a gente não está dizendo que uma é melhor que a outra, a gente está dizendo que existem esses dois tipos. E o mais importante, o que a gente pode fazer? Onde é que estão as nossas escolhas? O que eu posso fazer ou compreender para ser mais feliz? Existem escolhas que não são nossas e a gente tem muita clareza disso. Então, você não tem controle se vai chover no dia do seu casamento. Né? Você não tem controle por quem você vai se apaixonar. Já parou para pensar? Depois a gente inventa os motivos, né? Mas quando a gente se apaixona, não tem controle nenhum. Tem muita coisa que a gente não tem controle. E muitas a gente acha que tem, mas a gente não tem. Né? Que são os nossos hábitos. Os hábitos, eles acontecem de forma automática. Alguns hábitos, eles são hábitos positivos, né? Então, por exemplo, tu não escolhe escovar os dentes todos os dias, tu simplesmente escova. É mais rápido, teu cérebro não precisa escolher. Tu não tem um gasto cognitivo, não perde energia. Por quê? Porque o teu cérebro já aprendeu. É um caminho traçado no teu cérebro. Porém, da mesma maneira que tu tem hábitos que são bons, a gente tem hábitos negativos que, quando a gente vê, nos atropelam. Né? Então, por exemplo, o vício de brigar, de sempre estar discutindo.
E mesmo que tu perceba quando tu vê, bah, já tô brigando. Talvez sem o bah, né? Uma ansiedade que faz tu ter uma compulsão. E quando tu vê, tu já tá compulsivo. Uma ansiedade que faz uma pessoa jogar, por exemplo. Tem um vício nisso. Ela diz, eu quero ser diferente, mas alguma coisa é mais forte. Aquele hábito, ele tá tão enraizado que ele vai antes da escolha. Né? Então, tu não tá escolhendo. E o que é importante? Aonde que a gente pode escolher? Né? Muitas vezes o nosso comportamento, ele já tá muito fixo. Porém, todo comportamento tem um pensamento por trás. A nossa forma de pensar que alimenta esses caminhos neurais que criam comportamentos. Todo comportamento tem antes uma história, né? Uma história mental e depois o comportamento. Quando eu começo a compreender essa história, esses pensamentos, e aí eu tenho escolha, porque eu posso interromper os pensamentos, eu posso mudar a forma de pensar. Eu posso, então, mudar um comportamento de uma forma mais efetiva e conseguir criar hábitos diferentes. Então, é muito poderoso a gente pensar sobre os nossos pensamentos e a gente entender, né, que a gente pensando de uma forma mais produtiva, a gente consegue mudar o nosso comportamento. Muitas vezes, tentar mudar o comportamento antes de mudar a forma de pensar é muito frágil. Tá? Muito bem. Então, quando a gente estuda o cérebro, a gente vê duas tendências que vale a pena a gente comentar um pouquinho, que é a projeção e a repetição. Então, nós temos aqui 30 pessoas assistindo essa aula hoje, né? São 8h30, né? E a Laura está ministrando essa palestra, né? Essa aula. Apesar disso, esses serem os fatos, cada um vai ter uma experiência. Cada um vai ter uma experiência. Ou seja, a gente vai ter 30 realidades diferentes. Baseado em quê? No que está baseado a experiência que tu vai ter aqui hoje? No que tu acha que está baseado a tua experiência que tu vai ter aqui hoje? Tu acha que está baseado em como eu vou me portar? Como é que a Laura vai ser? Porque a Laura vai ser de um jeito, né? E ao mesmo tempo vão ser 30 realidades diferentes sendo experimentadas. Então, o que vai realmente definir a sua experiência? E eu tô falando daqui, tô falando de todas, né? As experiências da vida. Quem define como tu experimenta a vida tem a ver com você. Tem a ver com as tuas experiências do passado. O que tu tá trazendo pro dia de hoje, né? As tuas ideias. O que tu pensa? Se hoje foi um dia bem-humorado ou mal-humorado? Então, tudo que tu tá trazendo pra cá é o que vai definir a tua experiência. Então, tem um pouco a ver comigo e com o conteúdo e tem muito a ver contigo. Porque a gente vê o mundo de forma projetada. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como a gente é. Tanto é que tu já deve ter passado por experiências similares onde você teve, num determinado dia, aquilo ali te incomodou muito e aí, num outro dia, a mesma coisa não te incomodou em nada. Né? Ou pessoas que trabalham numa mesma área, tendo o mesmo gestor, mesmo setor, mesmo tudo. Tu conversa com elas e tu vê, meu Deus, como assim? Será que elas estão falando da mesma coisa? E aí tu diz, não pode ser. Porque cada um tem uma experiência, né? E isso é muito rico, né? Por isso que a gente diz que ponto de vista, ter um ponto de vista, é ver a vista de um ponto. E que bonito que a gente tem bilhões de pontos de vistas, né? Então a gente enxerga diferente e pode... é rico, né? A gente traz riqueza para a experiência dessa forma. Porém, se a gente começa a perceber que a gente está vendo o mundo e o mundo está se apresentando sempre de uma forma desafiadora, difícil, é porque alguma coisa aqui tem que mudar.
Porque, de novo, tu tá projetando. E isso serve para as nossas relações também. Porque o outro também funciona assim. Então, quando, por exemplo, alguém te dá uma patada e é super grosseiro com você, né? E tu diz, meu Deus, o que que eu fiz? Por que que fulano agiu assim comigo? Por quê? Não teve nada a ver contigo. Tu foi um estímulo, né? Mas tem a ver com tudo que tá daqui para trás, que tu não enxerga, né? O estouro, a reação é aquela pontinha do iceberg. Então, lembrar disso, que não é pessoal, não é comigo, é com a pessoa, né? Quando tu tá num dia e tu vê uma gente mal-humorada, gente meio grosseira na rua, assim, no trânsito, tal, cara, a pessoa não tá num bom dia, não tem nada a ver contigo. A gente aprende a relevar um pouco, porque a gente começa a perceber que a gente também é assim. Né? Então, projeção, né? Projeção, a gente está sempre projetando. E repetição. A gente tem uma tendência a se repetir na vida. Né? Então, pensa que no nosso cérebro tem como se fossem caminhos traçados. Eu tendo a ir pelos mesmos caminhos. Alguns caminhos são bons, outros não tanto. E aí, bom, e daí, Laura, como é que eu faço agora, então? Já que eu me repito, já que eu estou projetando tudo. A boa notícia é que, apesar da gente se repetir de fato, né, a gente tem todas as condições de criar novos caminhos. E por isso a importância de uma mente que é limpa e focada. Por isso a importância de uma ferramenta. Porque senão a tendência é realmente seguir igual. Depois de um caminho traçado no cérebro, as evidências começam a aparecer. O que isso significa? Que os nossos pensamentos, quando eu penso, eu crio um caminho. O mundo começa a se apresentar dessa forma. Então, por exemplo, tá? Um exemplo bem simples que você pode até testar amanhã. Então, por exemplo, amanhã tu pensa assim, poxa, como a minha cidade é suja? Vamos ver se isso é verdade. E aí tu vai, né, ter teu dia. Mas com esse pensamento, e lembra dele algumas vezes, minha cidade é suja, minha cidade é suja. O que vai acontecer? A tua atenção vai buscar a sujeira. A sujeira já existia, né? Mas antes tu não via. Eu não via tanto. Mas, porém, agora, com esse caminho no cérebro, tu começa a buscar. Aí, no outro dia, tu faz uma pergunta diferente. Uma afirmação diferente. Como é bonita a minha cidade? Como tem flores na minha cidade? E o que vai acontecer? A tua atenção vai estar voltada para isso e você vai ver flores onde antes você não via. E a sujeira existe, as flores existem, mas o teu cérebro não tem condição de ver tudo. Então ele vê aquilo que ele está condicionado e isso serve para absolutamente tudo na tua vida. Então o teu cérebro vê o que ele está condicionado. A gente precisa fazer perguntas melhores para o cérebro encontrar respostas, né? O que já é bom? O que existe? O que tem de potência no país que eu tô? O que é bom no país que eu tô? Por quê? Porque aí eu começo a fazer essa pergunta e encontro respostas boas, porque eu tô perguntando isso. O cérebro encontra, porque existem. E aquilo começa a crescer. Porque onde a gente coloca a nossa atenção, cresce. Cresce. Então é uma questão de estratégia. Pensar de uma forma produtiva faz eu viver uma vida melhor. E faz eu ter mais condições de mudar o meu ambiente do que eu estar olhando para aquilo que está faltando. Porque enquanto eu olho para o que falta, cresce. Então, uma pergunta que você pode se fazer é: a minha atenção está onde? No que eu quero? No que existe? Ou naquilo que falta? No meu problema? Onde é que está a maior parte da minha atenção? Isso vai crescer. Então, piloto automático versus a gente estar consciente. Eu gostei dessa imagem porque o cinza e o colorido, né? O cinza vai ser sempre igual o piloto automático. Mesmo que seja bom, mesmo que algumas sejam boas, não tem criatividade, não tem inovação no piloto automático. Estar consciente, a gente tem vida, a gente tem cor, a gente tem intensidade. A gente merece isso. Então, nosso objetivo é ter uma vida mais consciente, fazer escolhas conscientes, estar mais consciente, mais presente. Agora eu vou falar uma frase aqui para vocês que às vezes causa um pouquinho de
Objeções. Todo sofrimento é causado por uma confusão mental. Todo sofrimento é causado por uma confusão mental. Ah, não, Laura. Não pode ser que tu ache isso, porque afinal de contas, tu imagina a pessoa tá 30 quilos a mais, como é que é uma confusão mental? É porque ela tá gorda mesmo. Como assim, Laura? A pessoa foi rejeitada, abandonada pelo marido depois de 20 anos. Como é que é sofrimento mental? É causado pelo marido, sim. A pessoa perdeu uma pessoa importante na vida dela. Como assim a confusão mental? É a perda. Sim, a gente tem momentos que são momentos difíceis. Estar acima do peso, uma rejeição, uma perda. São coisas difíceis, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Sofrimento é causado pela mente. A gente vai entender isso melhor porque eu vou trazer alguns exemplos, tá? Mas anotem isso. Sofrimento é causado por uma confusão mental. Então, por exemplo, tá? A gente vai olhar para alguns fatos e perceber algumas coisas. Então, fato, meu namorado terminou a relação. E eu vou colocar aqui uma historinha mental, que é a história dramática, que é aquilo que a pessoa pode pensar, que tende a pensar, porque a gente funciona assim, né? Mas a pessoa poderia pensar diferente. Mas é um exemplo, tá? Então, o namorado terminou a relação. Vou ficar sozinha para sempre, perdi a única pessoa que eu vou amar, não deu certo. Então, o que é mais cruel, tá? O namorado terminar a relação ou a pessoa pensar isso? Vou ficar sozinha para sempre, eu perdi a única pessoa, não deu certo. Quem aqui está criando o sofrimento? O namorado ou a história? Perdi o emprego. Sou uma perdedora, fracassei, na minha idade vai ser impossível achar algo novo, esse país é uma merda. Começa a perceber, existe uma coisa que é o fato e existe outra que é a narração, que é uma narração inventada individualmente por cada um. E aqui eu estou trazendo narrações negativas, dramáticas. Não são essas necessariamente, mas é muito comum essas. E em alguma área da nossa vida, quando a gente tem sofrimento, é porque a gente está com uma história mental negativa. O sofrimento é causado por essa história. Qual é a história que tu está se contando sobre esse problema que você diz que tem? Sobre essa situação que chegou na sua vida? O que você se conta? Porque eu aposto com você que a realidade ela não é tão cruel quanto você mesmo, nos seus pensamentos. Estou acima do peso, não sou bonita o bastante, sou fraca e preguiçosa, é impossível me sentir bem com o corpo que eu tenho. Meu avô morreu. A gente nunca mais vai se ver, eu perdi ele para sempre, eu vou sofrer muito. Então, essas são narrativas que causam o quê? Dor, sofrimento. Sofrimento. Dor é algo que acontece no corpo físico, né? E que passa. Sofrimento é algo que acontece na mente e que a gente perpetua com as nossas histórias. Então, a dor é realmente inevitável. Sofrimento, não. Sofrimento é mental. É uma confusão mental. Então, a gente trouxe aqui uma história, uma narração dramática para esses fatos, mas poderia ser outra, tá? Vou trazer aqui para a gente ver. Então, o namorado terminou a relação. O que a pessoa poderia pensar? Ah, deu certo por 4 anos. Se eu encontrei essa pessoa legal, eu posso encontrar uma outra. Fulano lá, depois de anos de casado, encontrou uma outra pessoa. Depois de anos separado, encontrou. Né? Então a pessoa perdeu o emprego. Uma outra forma que ela poderia, uma narração diferente da dramática poderia ser: posso encontrar algo melhor, vou aproveitar esse intervalo para cuidar mais de mim, vai ser uma oportunidade de fazer algo novo. Acima do peso, posso recomeçar, se outras pessoas conseguem, eu também posso conseguir. Meu corpo é meu templo, eu posso cuidar dele. A perda do avô. Que bom que eu tive um avô tão presente. Olha só. Se não é algo mais honesto também.
Um dia eu vou estar no mesmo lugar que ele, um dia a gente vai se encontrar. É uma narração. A gente sabe pouco sobre a vida, né? Mas as nossas narrações são escolhas. Elas podem ser narrações que nos fazem muito mal. E não precisa ser. Podem ser narrações que nos fazem bem. E aí a gente escolhe. O que a gente pode concluir aqui, juntos, olhando isso aqui, olhando essa tabela, né? Existem os fatos e existem as narrativas mentais. O que causa uma reação que é produtiva ou uma reação que é deprimente, o que causa o estresse ou a proatividade. O que causa é o quê? A narração. Narrativa. Então, narrativas mais produtivas vão trazer resultados mais produtivos, né? E o que a gente pode concluir? Que a realidade não é nem boa nem ruim, apenas é. A realidade, ela é aquilo ali. É a nossa interpretação que causa, que faz, que interpreta como boa ou ruim. Aprender a pensar é a gente aprender a se sentir bem. Quando eu tenho uma narrativa boa, é muito melhor do que se eu tenho uma narrativa ruim. Então, aprender a pensar é aprender a se sentir bem. Se tu percebe que tu tem se sentido mal, triste, a tua narrativa interna está muito negativa. Agora, aprender a meditar é aprender a ser livre. É sair das narrativas. O que é a meditação? É onde eu consigo um intervalo de tempo onde eu saio da narrativa, seja ela é boa ou ruim. Podem ter bilhões de narrativas diferentes. É quando eu consigo, por alguns instantes, estar presente com o fato. A gente faz exercícios de meditação ali, sentadinho, bonitinho, para que na vida, nos acontecimentos, a gente possa ganhar presença. Não só quando está meditando. E quando a gente consegue 1 minuto de meditação, a gente está ensinando o nosso corpo a estar presente, sair daqui e vir para cá, para a vida. E isso nos torna livre. Isso faz eu poder escolher de verdade e não ser condicionado. A meditação é o que vai nos dar liberdade. E esses 2 pontos são importantes, tá? Aprender a pensar, porque se sentir bem é muito bom. E porque a gente tem muito pensamento, tá? Então, lidar com os pensamentos e ter pensamentos melhores é providencial para uma vida com mais vitalidade. E aprender a meditar é um salto na vida, é um salto quântico. Então, vale muito a pena. Por isso que se fala tanto hoje de meditação, porque realmente é muito poderoso. Meditar é a conexão que permite o esquecimento de si mesmo. Tem uma frase que eu gosto, que é do Ayrton Senna, que ele diz: eu e pilotar nos tornamos a mesma coisa. A meditação não é só quando tu senta. Existem estados meditativos que são proporcionados em outros momentos. Quando a pessoa está tão envolvida com o que ela está fazendo, com aquela ação, que ela esquece de si. Ela está unificada com a ação. Isso também causa todos os benefícios cerebrais, todos os benefícios na nossa vida de uma meditação, uma técnica. Né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês o que o yoga e o que o movimento perfeito, através da ciência, fala sobre a meditação, né? O que é para eles meditação, né? Então, para o yoga, meditar é o que vai gerar a união entre corpo, mente e espírito. Bem-aventurança, contentamento e plenitude afloram como aspectos naturais. Então, quanto mais eu medito, mais eu encontro esse lugar dentro de mim e consigo estar contente na vida. É como se você tivesse a meditar expandindo o ser. Ações corretas e espontâneas fluem porque se acessa a fonte primordial de energia, que detém toda a sabedoria. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que pensar mais sobre os assuntos para resolvê-los. E a gente começa a perceber com a meditação que quando eu paro de pensar,
Quando eu tô presente, eu tenho as soluções. Eu tenho as respostas. Eu sou criativo. E pro yoga, a união, essa meditação, ela anula as causas da infelicidade. Né? Eu tô vendo que algumas pessoas estão perguntando algumas coisas, eu vou deixar pro finalzinho porque falta pouco, tá? E para o movimento perfeito, para a ciência, o que a ciência diz sobre isso, né? Sobre a meditação. Então, meditar silencia o sistema de luta e fuga, reduzindo o estresse. O nosso cérebro ele tem uma parte primitiva que, sobre qualquer ameaça, ele entende que ele tem que lutar ou fugir. Quando a gente precisa fugir de um leão, isso é muito útil, tá? Muito útil, porque todo o nosso organismo vai liberar química, os nossos músculos vão ficar mais fortes, tá? Pra você ter uma ideia, assim, do quão instintivo é o sistema de luta e fuga. A nossa racionalidade vai ser meio que bloqueada para que a gente bote toda a atenção em, de fato, lutar e fugir. E gera um estresse no organismo, todo esse movimento, né? Porém, a gente consegue ser salvo e nos proteger. Só que o sistema de luta e fuga, hoje em dia, ele é acionado, né, com ameaças psicológicas do dia a dia, em muitas pessoas. Por isso que as pessoas ficam ansiosas. Né? Então, recebe um não de alguém, por exemplo, uma rejeição. Qualquer ameaça psicológica. Tu começa a enviar para o teu organismo sinais de que ele está em perigo. E aí tu gera estresse. Quando tu medita, né, a meditação ela vai fazer com que o teu sistema de luta e fuga seja regulado. Todo o processo de homeostase, que é o processo do corpo se reequilibrar, que é um processo natural do corpo, é recuperado. Todas as doenças psicossomáticas, né, são comprovadas que elas diminuem essas doenças, porque o teu corpo se equilibra com mais facilidade. Para a ciência, que estuda também por que quando tu medita tu consegue ter ações mais corretas e espontâneas, né? Porque tu acessa cerebralmente áreas responsáveis pela criatividade e intuição. E com a consistência da prática, o set point da felicidade, que a gente falou lá atrás, que é essa média do quanto a gente consegue ser otimista com a vida, né, é elevado. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale muito a pena. Então, como é que a gente mantém uma mente limpa e focada? Como manter uma mente limpa? A gente precisa de treinamento, tá? A gente precisa treinar. Porque a gente está adaptado ao drama mental. A gente está adaptado a ser guiado pelo medo. Adaptado a estar cheio de distração. Então, para eu ter uma mente limpa, uma mente focada, eu preciso treinar, eu preciso incluir no meu dia a dia ferramentas que me auxiliem. Que proporcionem momentos limpos e focados. Para que esses momentos comecem a crescer. Então, eu ensino ferramentas que ajudam nesse sentido, né? E hoje eu quero falar sobre duas dessas ferramentas, né? Que eu gosto muito. A caixa preta e o alinhamento do movimento perfeito, que é uma técnica meditativa. Tá? Então, a caixa preta, ela é uma técnica onde a gente aprende a pensar sobre os nossos pensamentos. Eu quero contar um pouquinho a minha história para vocês nesse sentido. Eu tive anorexia e bulimia por mais de 10 anos da minha vida, tá? E eu fui buscar as técnicas do movimento perfeito porque quando eu voltei do caminho de Santiago, foi a primeira vez que eu me senti livre, eu me senti bem. No caminho, minhas questões com o corpo sumiram. E eu achei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu posso me sentir bem no meu corpo. Só que quando eu voltei do caminho, voltaram as minhas questões, aquela angústia, todos aqueles pensamentos, as minhas compulsões, tudo voltou. E eu resolvi dar uma chance, sabe, pra caixa preta. No início eu achava uma bobagem, sabe? Como é que isso aqui vai me ajudar, sabe? Eu sou doente, né? Isso aqui não tem condições. Mas eu comecei a fazer. E a caixa preta, ela é um exercício da gente aprender a observar os nossos pensamentos. Então, sabe aquela historinha, aquela fita que tá tocando? A caixa preta te ajuda a entender essa fita, a compreender essa fita e a dar pause na fita. E quando tu dá pause na fita, tu sente um alívio libertador.
Então, depois que eu aprendi a usar a caixa preta, e é claro que foi um processo de mudança, mas depois que eu senti pela primeira vez alívio, falei, eu quero ensinar isso para outras pessoas. Porque é muito incrível. E aí que eu decidi ser instrutora, né? Então, a caixa preta foi a principal técnica que me ajudou com uma questão que eu tinha há 10 anos, sabe? E eu achava que, meu Deus, isso aqui, não sei se isso aqui vai funcionar, sabe? E funcionou. Então, eu sou muito grata a essa ferramenta. Ela é realmente muito especial. Então, muito bem. Então, a caixa preta é uma das técnicas. O alinhamento, ele é uma técnica de estados meditativos, né? Que proporciona estados meditativos. E eu lembro, assim, que eu sempre me achei muito agitada, muito ansiosa. E achava meditar a coisa mais sem graça do mundo. Então, por que eu vou parar 10 minutos? Se eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso dar uma corrida, eu posso ler um livro. Por que eu vou parar? Ficar parada. Eu não, sabe? Eu achava assim. E aí eu aprendi a fazer o alinhamento. E o bom do alinhamento é que ele é fácil de fazer e ele traz benefícios muito rápido. Então, para uma Mariana como eu, que é impaciente, né? Ela quer os resultados rápidos. E o resultado vem rápido. Então, ajuda a gente a dar consistência. Hoje eu alinho todos os dias, né? Mas no início, tu ter uma técnica que te dá resultado rápido faz diferença para te continuar, né? Então, a técnica do alinhamento é uma técnica que vai nos ajudar a encontrar estados meditativos. E para que servem essas ferramentas? Para manter a nossa mente limpa, focada, né? Então, a caixa preta é principalmente para limpeza. O alinhamento, principalmente para presença, para o foco. E tem algumas coisas que eu escuto muito, tá? Não consigo meditar, eu não paro de pensar. Meditar não é parar de pensar. Seria muito bom, assim, a gente pode conseguir alguns instantes, mas na verdade a gente já consegue dizer que é meditação, consegue atingir estados meditativos quando tu não se envolve com os teus pensamentos. Os pensamentos passam, mas tu não começa a conversar contigo sobre eles, sabe? Tu só observa. Isso já traz os benefícios, já é meditação. Então, isso é uma boa notícia. Eu sou muito agitada, as pessoas dizem. Eu também falava isso, sabe? E é justamente por a gente ter essa energia que centrar ela, meditar faz tanta diferença, porque aí tu consegue usar a tua energia, que tu chama de agitação, canalizar na tua vida e ser mais produtivo, porque ter energia é muito bom. Só que a agitação é um sinal de que a energia está dispersa. Então a meditação vai te ajudar a centrar essa energia. Eu não vejo luzes, nem sinto algo impressionante ao meditar. Nem eu. A gente medita para que na nossa vida a gente tenha resultados, para que a gente consiga ser mais tranquilo, mais presente. Então nem sempre tu vai ter uma experiência maravilhosa, tá? E não é essa a intenção. A intenção é ter resultados práticos no teu dia a dia. Eu não escolho meus pensamentos, eles me dominam. Gente, eu pensava exatamente isso, por isso que eu escrevi essa frase aqui. E não é verdade. A gente escolhe. E a caixa preta nos mostra isso. A gente escolhe. Então a gente pode escolher muito melhor. Eu garanto para vocês. Mesmo. E agora eu tenho um convite, né? Eu gostaria de convidar vocês para conhecerem essas ferramentas. Conhecerem a caixa preta, conhecerem o alinhamento. Alguns de vocês já conhecem, mas eu quero convidar vocês para estarem nessa aula, porque eu estou aprofundando, eu estou trazendo coisas novas da caixa preta que está fazendo muita diferença. Eu queria muito apresentar para vocês isso. E então o curso completo é um curso onde tu vai aprender a caixa preta, alinhamento e mais algumas coisinhas. Ele vai acontecer de uma forma presencial, terça-feira, na Casa Ipanema, no Rio de Janeiro. E online, eu decidi fazer online, porque eu sei que muitas pessoas não estão no Rio. E o online vai ser na quinta-feira, dia 7, quinta-feira que vem, às 8 da noite. Então, é exatamente assim, que nem a gente está fazendo agora, tá? Só que na quinta-feira, então pelo Zoom. E vai ser das 8 a umas 10h30 a parte de conteúdo e depois a gente fica para conversar. Tá? Mas é um pouquinho mais longo. Mas é maravilhoso. E o que você vai aprender, tá? O que a gente vai ver
nesse dia. Técnica da caixa preta, técnica do alinhamento. Eu vou ensinar alguns pranayamas, que são respiratórios, que ajudam a gente a ter mais concentração. E agora, isso é muito importante, além do curso que são essas 3 horas, com tudo que tu vai aprender, você vai poder participar de 3 encontros com a turma da caixa preta. Semanalmente, né? Às vezes é quinzenal, às vezes é semanal. Eu e um grupo de praticantes nos encontramos online para praticar a caixa preta, sabe? Então você vai poder participar por 3 encontros. Depois você pode continuar e tem um custo, mas por 3 encontros é sem custo nenhum. Para te pegar o jeito, sabe? E tem um grupo de pessoas que pratica junto. Gente, é maravilhoso. É muito bom. O investimento é R$180 em 3 vezes, é sem juros, tá? Ou 150 à vista, tá? A forma de pagamento, eu vou colocar isso no chat depois, mas é 150 à vista, então por transferência, eu vou colocar esses dados para vocês, ou parcelado pelo PagSeguro. Muito bem. Não se descobrem terras novas com antigos mapas. Então, se a gente quer coisas novas, a gente tem que descobrir mapas novos. E essas ferramentas são mapas novos. Eu gostaria muito de ter você nessa turma. Tenho certeza que vai trazer muito benefício na sua vida. E é isso. Agora eu vou deixar de interromper, vou interromper o compartilhamento, vou colar essa informação do pagamento no chat e vou escutar vocês um pouquinho. Eu estou curiosa para saber o que vocês estão achando disso tudo. Ah, peraí que eu botei errado. Então agora é o seguinte, gente, eu vou abrir o áudio de vocês. Cuidem, tá? Então, porque assim, eu vou abrir o áudio e aí se você quiser falar, você fala, mas se não, aí você fecha o seu áudio. Tá? Eu vou ativar o áudio de todo mundo. E agora, todo mundo que não quer falar, fecha o áudio. E só quem gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa, abre o áudio. Tá? E se você preferir escrever no chat, tudo bem também. A Priscila está dizendo, essa tabela é perfeita. Muito boa. Peraí. Coloquei no chat aqui para vocês, tá, gente? Então, aqui no chat tá todas essas informações de pagamento e tudo mais. Eu espero que vocês possam participar. E agora eu queria dar esse espaço, então, para eu saber o que vocês acharam, como é que esse conteúdo chega para vocês, se vocês têm alguma dúvida. E pode ser escrito ou abre o áudio e faça a sua pergunta. Laura, eu até queria comentar uma coisa, Tomás. Tá me ouvindo bem? Tô. Tá. Bom, claro, tu sabe bem, né? Mas eu participo do grupo esse da Caixa Preta, né? Mas eu achei bem surpreendente, assim, o que tu comentou, porque uma coisa é a gente trabalhar uma frustração pequena, né? Alguma coisa que aconteceu no dia, tô incomodado com alguma pessoa e tal, mas eu achei bem surpreendente o que tu comentou do teu caso, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais. E aí eu já estendo, né, explicando um pouco a pergunta, você tratou isso utilizando essa técnica ou ainda assim isso é uma coisa que te incomoda e acaba tendo que usar de novo a caixa preta, enfim, todo dia ou toda semana, quando aparece essa questão? Vou falar. Ótima pergunta. E aí a Dani também está perguntando se eu posso falar um pouquinho mais da caixa preta. Então, vai ser junto, tá? Eu vou falar do meu caso. O que acontece? Então, vamos dizer assim, que no caminho eu tive o primeiro insight de que eu poderia ser livre, que eu poderia não ter aquele problema, sabe? Eu senti pela primeira vez, né, que eu posso me sentir bem com o meu corpo, tá? Então, foi um estalo, aquilo foi bem importante, tá? Eu tive um estalo, assim. Então, eu tomei uma decisão. Antes de começar as técnicas, eu tomei uma decisão. Eu queria me curar. Que eu acho que isso é muito importante, tá? Eu queria deixar de ter aquele problema. Porque antes eu não queria. Por mais ruim que fosse, eu não tinha uma coisa tão clara de eu quero que isso mude na minha vida. Não era tão assim. Eu quero ajuda.
sabe? Eu nunca tinha ido buscar ajuda. Então no caminho eu decidi. Então quando eu cheguei para aprender a técnica, eu era uma pessoa que queria, eu era uma pessoa disposta a fazer uma mudança. Então eu pratiquei, né? Eu queria praticar, eu queria fazer. E eu comecei a fazer a caixa preta e era assim, né? Eu tinha uma fita na minha mente. E era, eu não sou boa o bastante, meu corpo não é bom, o corpo do outro é melhor. E aquilo era compulsivo. Assim, todo dia eu acordava, eu botava uma roupa e vinha todos aqueles pensamentos. Só que eu já tinha me acostumado. Então, quando eu comecei a fazer a caixa preta, eu comecei a perceber. Sabe? Eu comecei a perceber, opa, olha só, são esses pensamentos que estão vindo aqui. E comecei a dar pequenas pausas. Então, a caixa preta me ajudou a parar um pouquinho. E eu comecei a sentir um pouco de alívio. E aí eu fazia o alinhamento também. Então, as duas técnicas, elas andam muito junto. E no alinhamento, a minha intenção sempre com o alinhamento era me sentir bem no meu corpo. E eu comecei a me sentir bem no meu corpo. Então, essa combinação começou a me trazer alívio. Não foi do dia pra noite, não foi uma vez só, sabe? Mas foi um divisor de águas, assim. E o que acontece? Eu acho que agora, isso já fazem... Eu tenho 31. Eu acho que isso já fazem uns 8 anos, assim, que eu entendi tudo isso e que as coisas começaram a mudar, sabe? Aí, talvez nos 3 primeiros anos, né, tinha altos e baixos relevantes, tá? Então, por mais que eu praticasse as técnicas, sempre que eu tinha outro problema, sempre que alguma outra coisa desafiadora surgia na minha vida, aqueles pensamentos voltavam. E eu tinha que voltar a fazer a prática tudo de novo. Nesses 3 primeiros anos, eu cheguei a ter episódios negativos, sabe? Porque eu tinha bulimia. Então, eu cheguei a ter episódios, mas era outra coisa, era incomparável, tá? Mas realmente, em alguns momentos tinha tido. Agora, já faz 5 anos, sem sombra de dúvidas, que isso não me atormentou nunca mais. Quando eu fiquei grávida, descobri que eu estava grávida, um dos meus medos era que voltasse. O meu medo era assim, será que eu vou ficar muito preocupada com o meu corpo? Porque eu já fui muito preocupada e agora meu corpo vai mudar mesmo. Então, será que eu vou ficar muito preocupada? E por enquanto não aconteceu, mas esse medo, ele vem de vez em quando. Eu tenho que fazer a caixa preta. E aí não é nem do que tá acontecendo agora, é assim, eu tenho medo que no futuro, enquanto eu estiver grávida, eu vá me sentir muito mal e tal, e voltar tudo. Então eu tenho que continuar. Então, eu percebi que a gravidez fez eu ter que praticar um pouco em relação a isso, sim. Então, é isso. Então, foi... Acho que eu respondi, né? Ô, Laurinha, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, você falou que você usa a caixa preta para um medo de uma coisa que não acontece agora. É Uhum. um medo futuro. Aí, como que funciona exatamente? É muito similar, porque, na verdade, o que a caixa preta vai fazer tu perceber é quais são os pensamentos que tu tá te falando. E o medo, por mais que seja o medo de algo do futuro, o medo tá acontecendo agora, Ah, entendi. né? Então, tem pensamentos que estão gerando esse medo agora. Por exemplo, né? Meu corpo não vai voltar ao normal. Uhum. Eu vou me sentir muito... medo de sentir medo. Medo de me sentir culpada. E aí, esses pensamentos todos, assim. Então, é muito parecido, na verdade, a forma como a gente faz. Porque as nossas emoções, elas estão acontecendo agora. Então, a gente faz para as emoções que estão acontecendo agora. E toda emoção que está acontecendo agora tem um pensamento correspondente agora. A gente faz assim. Entendi. Laurinha, eu vou aproveitar para falar que eu sou da sua turma do Caminho. Foi quando você lançou o livro. Ai, que bom. E eu fiquei super feliz que você com o seu novo momento e tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe. Queria te parabenizar. Fiquei super feliz por você. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tô bem contente. Agora eu tô bem contente. Passei por várias fases. Agora eu tô super feliz. Que bom. Ah, normal. Com certeza. Laura, Fala, Evânia. eu queria fazer duas perguntas. Essa pergunta que eu vou te fazer, na verdade, eu quero fazer desde quando eu te conheci. Eu nunca fui obesa, mas também nunca fui magrela. E sempre eu tive minhas fases de
comer muito, depois comer pouco, enfim, nunca assim de, por exemplo, ficar dias sem comer, mas eu tenho essa questão de engordar, emagrecer 5, 6 quilos, mas eu não mantenho o meu peso. Mas essa é uma questão que, diante de todas que eu estou vivendo no momento, é mínima. Eu só queria saber se, quando você falava de questão alimentar, para mim era questão de peso, né? Não de bulimia. Eu fiquei sabendo que era bulimia há uns 2 anos nas lives com você. Você trata disso também? E a outra coisa, uma pergunta que a menina aí até já fez. Nesse programa do dia 7, vai ter novos alinhamentos Tá. guiados? Então, olha só, vou responder essa última primeiro, que tu perguntou e a Julie também perguntou. Nesse curso, sim, a gente vai ter alinhamento, eu vou guiar o alinhamento, então vocês vão ganhar esse alinhamento. E a gente vai aprofundar a caixa preta também. Então, vai ter as duas coisas. Então, quem conhece, mesmo quem conhece, vai ser muito bom. A gente vai receber conteúdo escrito ou só Vocês vão online? receber conteúdo escrito. Vocês vão receber os slides. Os slides, os slides, sim, uns slides, e vocês vão receber um material de apoio, assim, que ajuda vocês a irem fazendo os exercícios. Sabe? Então, sim, vai ter material escrito que eu vou mandar por e-mail, no caso, né? Tá. E até que dia pode pagar? E aí, vamos botar até sexta? Pode ser? Ou até segunda? Se precisar um pouquinho mais, tu me avisa. Não, sabe por quê? Não tem questão nem de querer, não. Agora eu vou ter que falar aqui para todo mundo. É que eu estava até te falando, né, que hoje eu tinha que ir no médico, mas no fundo eu sei que meu problema não é cardiologista. Eu estou com um pouquinho de ansiedade acima do normal. E um pouco assim, até um pouco de medo de sair na rua. Então, estou pedindo tudo para minha irmã para fazer. E amanhã é feriado aqui. Sexta, ela vai viajar. Então pode ser segunda. Aí, para eu fazer só segunda. Tá bom. Então, já vou falar para todo mundo pode se inscrever até segunda. Mas tudo isso muito leve perto do que eu já tive 10 anos atrás, antes do Movimento Perfeito. Só para deixar registrado. Então, eu vou te responder a primeira, a pergunta anterior. Quando a gente pratica, quando a gente coloca as práticas no nosso dia a dia, e isso também envolve aí essas três, tá? Alinhamento, caixa preta e os pranayamas, que são os respiratórios. O nosso corpo, ele tende a voltar ao equilíbrio. Tá? E o que é o desequilíbrio? Existem desequilíbrios muito comuns no nosso organismo, que é o sono desequilibrado, a comida de forma desequilibrada e o sexo de forma desequilibrada. Eu melhorei muito a comida. Tá? Eu era bem pior. Só que o que acontece, assim? Porque quando a gente está fazendo algo de mais ou de menos, dormindo demais ou não conseguindo dormir, sempre que essas três coisas elas estão muito distorcidas, sem ter um evento para isso, sabe? O que eu estou querendo dizer, um evento? A pessoa, por exemplo, você mãe, né? É claro que o sono vai estar desregulado, entendeu? Mas aí é outra coisa. No momento, tá tudo normal não tem nenhum evento desse tipo, né? E o sono, sexo, a alimentação, tu percebe que ela tá ela tá diferente do equilíbrio? É o teu organismo buscando compensar de alguma forma. É o teu organismo buscando compensar o estresse de alguma forma. A alimentação... sabe que eu tô passando por situação muito estressante, né? Então, o que acontece? Só eu vou explicar um pouquinho. Mas então a alimentação é o principal deles. A alimentação é uma fonte de prazer imediato que o corpo busca para equilibrar. E às vezes é o jeito que ele tem, porque tá tudo, sabe? E às vezes tem outras coisas que eu vício em drogas, o vício em jogo, isso aí também, né? Então a alimentação ainda não é o pior deles, mas eu sei, é ruim a sensação. Muitas vezes a gente pratica, mas a gente não está praticando com consciência. A gente pratica, mas eu sei, porque comigo já aconteceu muitas vezes, principalmente em relação à caixa preta, assim, de eu
achar que tô fazendo e não tô realmente, não tô querendo me distanciar daqueles pensamentos. Sabe quando tu quer estar certo, tu quer ter a razão, mais do que se libertar? Mas até que a culpa não é da caixa preta. Eu estou falando com esse assunto É sempre com a gente, você. não é a caixa. Não, não é nem pela caixa preta. Eu vou te explicar por quê. Eu estou falando sobre esse assunto com você pela primeira vez. E eu nunca usei a caixa preta para isso. Porque, não vou dizer para todos aqui, mas você sabe que eu estou passando por diversas situações contraditórias na minha vida, que o fato de engordar e emagrecer 4, 5 quilos é o de menos. Então, eu nunca usei a caixa preta para esse fato. Mas assim que eu equilibrar a minha vida nos outros sentidos, eu quero equilibrar nesse também. Eu só queria saber se é possível. Agora eu já sei que é possível. Então... E muitas vezes acontece naturalmente. Quando tu equilibra as coisas mais importantes, essa que é uma questão muito do corpo, se equilibra junto. É muito comum isso acontecer. Não é que vai acontecer, mas é muito comum. Mas realmente, mesmo sem praticar, eu melhorei bastante nesse sentido. Mesmo sem fazer nenhuma caixa preta focada para isso, eu melhorei muito nesse sentido. Sim. Só com os meus alinhamentos, que eu sou tão apaixonada. Muito bem. Deixa eu ver. Marina aqui perguntou. Então, o objetivo da caixa preta é exercitar a mente, trocar os pensamentos negativos por positivos? Não, na verdade não, Marina. Não é trocar os pensamentos, tá? É compreender melhor a nossa forma de pensar e limpar, mais do que criar novos, tá? Mais do que criar novos é limpar aqueles que são negativos. A gente até fala e tem alguns exercícios de criação de crenças e tal. Mas antes de ir para esse passo, o passo mais importante é o que a gente se distancia e limpa as ideias. Então, o foco principal é limpeza, mais do que criação de novos pensamentos. Porque às vezes a gente quer ter menos pensamento. Tá? É conseguir botar a nossa mente mais, sabe, com menos tantas ideias, né? Eu queria... Ao longo do... Pode perguntar, desculpa. É a Zeca, tudo bem? Oi, Zeca. Tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa da caixa preta, e você sabe que eu já faço há algum tempo. Sim. Eu me lembro que com você sempre falava para mim, eu sinto raiva porque eu acredito que era sempre nesse formato. E às vezes eu faço Você tem que sempre associar uma sensação, o teu sentimento com a sua crença? Você pode escrever de outra maneira? Na verdade é o seguinte, eu criei uma forma nova agora, que eu estou fazendo. Já fazem uns 2, 3 meses que eu estou fazendo desse jeito novo, que é diferente disso, tá? E que eu vou, inclusive, a gente vai aprofundar um pouco mais no curso. Mas o que é importante tu saber é que toda a emoção, a emoção tem um pensamento por trás. Isso é uma coisa importante da gente saber. Certo. O que a gente quer limpar é o pensamento. Porque as emoções, a gente não limpa a emoção. Porque a emoção a gente sente, não tem o que fazer. Tem que deixar fluir a emoção. Mas a gente quer limpar o pensamento. E sem aquele pensamento, a emoção negativa ela se dissolve. Então, o importante é saber qual é o pensamento que está por trás disso que eu estou sentindo. Isso é o mais importante. Que você escreve da maneira que você quiser. E aí você joga na caixa preta. Escreve da maneira que você quiser. Depois eu posso te explicar mais, assim, mais no detalhe, o passo a passo. Você podia dar um exemplo agora de alguma coisa? Qualquer? Mas é que eu não vou ensinar a caixa preta aqui, né? Não. Eu sei, tá legal. Então tá. Né? Mas a gente vai aprofundar juntos. Mas o importante, assim, que a gente pode trazer para todo mundo aqui todas as emoções negativas têm um pensamento por trás. Esse pensamento que causa essa emoção. Quando eu aprendo a dar pause nesses pensamentos, eu vou aprender a dissolver a emoção. Isso é importante. E é esse pensamento que você tem que escrever e pôr na caixa preta. É esse pensamento que vai para a caixa preta. Toda emoção tem um pensamento por trás. É verdade. I love you. Você tá linda com a sua barriguinha, com a sua pancinha.
Um beijo, amor. Obrigada, Obrigada. Zeca. Beijo. Eu vi aquele post na praia, ficou linda, linda, linda. Vocês estão tudo me deixando envergonhada aqui. Tá bom, tá bom. Ai, Eu também tô Não, adorando tá um jaburu. Ah, fala na sério. barriga. Hã? Tá um jaburu. Imagina, tá bonita mesmo. Tá linda, 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 linda. Eu me exibido muito com a minha barriga. Eu ando sempre de barriga de Nem fora parece agora. grávida. Ai, ai, muito bom. Mas tá muito legal. Bom, gente, mais alguma pergunta? Mais algo a mais que vocês queiram perguntar? Então, peraí. Então, todo pensamento tem uma emoção por trás. Não, todo pensamento gera uma emoção. Mas, melhor dito, toda emoção negativa tem um pensamento por trás. E é o pensamento que vai para a caixa preta. Toda emoção tem... É o pensamento que a gente limpa. É o pensamento que a gente interrompe, não é a emoção. Porque é muito difícil, não dá para interromper uma emoção. A gente precisa... Eu tô com raiva. Interrompe. Não dá, entendeu? Não acontece. Agora, qual é a história que eu tô me contando que me gera raiva? Ah, tá. Essa historinha aqui. Essa historinha aqui eu não preciso estar. Entendeu? Entendi. Essa é a historinha que gera raiva. Então, toda emoção gera um pensamento. Toda emoção tem um pensamento por trás. É porque eu penso que eu sinto aquilo ali. Tem um pensamento. Não é que eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, desculpa. Então, toda emoção tem um pensamento por trás. Exatamente. Toda emoção tem um pensamento por trás. E se esse pensamento fica voltando, é porque tem algo errado. E é porque a gente não está interrompendo. E aí, o que a gente vai fazer nessa aula, por isso que eu gostaria muito, Zeca, e todo mundo que já conhece a Caixa Preta, a estar na aula, nesse curso, é porque a gente vai aprofundar a Caixa Preta de um jeito que, para mim, fez muita, muita diferença agora, nesses últimos meses, quando eu estava nas minhas oscilações, que a gente vai estudar um pouquinho mais fundo uma forma para a gente descartar esses pensamentos. Para que a gente olhe para situações específicas, relevantes, que os pensamentos estão voltando, não para todas as coisinhas do dia a dia pequenininhas, coisas relevantes maiores, tipo, como o negócio lá da bulimia, como, sabe, coisas que voltam na nossa experiência? Não, claro. A gente vai olhar para essas coisas para a gente aprender a descartar, um modelo para a gente descartar realmente, para a gente abandonar essas ideias, sabe? Porque realmente, às vezes a gente... Então são passos, né? A Manuela está perguntando, como é que a gente interrompe? Às vezes eu consigo identificar o pensamento, mas nem sempre eu consigo limpar. É por isso que a gente tem a ferramenta, né? Então, a Caixa Preta, ela é uma técnica simbólica, está baseada no estudo junguiano. Então, nos ajuda a ter uma âncora para fazer a limpeza, sabe? Então, tem um passo a passo, é um ritual que a gente faz, é um estudo que a gente está fazendo, sabe? Para a gente conseguir fazer essa limpeza. O primeiro passo é sempre conseguir se observar. Então, se tu percebe, Manuela, por exemplo, tu já pode no teu dia a dia perceber as tuas histórias mentais. Só de tu observar, de tu ter consciência, as tuas reações já não são mais tão automáticas. Já é muito bom, já é um grande passo, na verdade. A gente precisa ir além, mas já é um grande passo. Pode deixar minha vaga reservada. Ótimo. E quando é, Claudita? Oi? Quando é? Quinta-feira que vem, dia 7. 7 de novembro, ok. E agora aí são que horas, hein? Agora aqui são 9h18. Ok. E você põe, às vezes, na segunda, eu tô comendo muito cachorro-quente. Aí na terça, hoje eu comi 10 cachorro-quentes. Aí na quarta, você põe assim, eu comi 20 cachorro-quentes. Você pode pôr, às vezes, até 4 dias seguidos o mesmo pensamento. Correto? Eu não entendi muito coisa do cachorro-quente, mas quando a gente repete a Caixa Preta quantas vezes forem necessárias. O que eu percebi é que quando está tendo muito pensamento repetido, a gente está fazendo errado. Quando a gente não tá, quando a gente faz várias vezes a mesma coisa na Caixa Preta, é porque a gente não está fazendo certo. Entendeu? Sim, senhora. Porque não é para repetir tanto assim. Foi isso que eu coloquei na minha experiência e a gente trouxe.
Thalita, tem limite de pessoas para o curso de terça? Olha, gente, a gente não, o ideal é a gente ter uma turma de 10, 15 pessoas, sabe? Para a gente poder trocar, para a gente poder ter qualidade, sabe? E é uma aula só, Laurinha? É uma aula de explicação e mais 3 aulas onde a gente vai fazer só a caixa preta, com um grupo de caixa preta, para a gente pegar o jeito, para a gente praticar. Então, é uma aula com conteúdo, a gente vai praticar nesse dia, mas depois mais 3 aulas que tu pode assistir, se tu quiser. É aberto para vocês aí. 3 aulas, onde a gente só pratica e não tem conteúdo, é só prática. Entendi. E quanto custa? 150 à vista, 180 se forem 3 vezes no PagSeguro. Mas depois a gente conversa. eu acho que é mais fácil fazer à vista. Tá. Sim, senhora. Hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo falar da Caixa Preta. Posso fazer parte desta aula do dia 7? Sim, claro. Claro, Maria. É uma aula tanto para quem já conhece, porque é sempre bom a gente aprofundar, tá? E porque eu estou trazendo um aspecto novo, tá? Mas, claro, para quem não conhece ainda, é um excelente dia para a gente aprender mesmo, tá? Então, com certeza, Maria. Obrigada, estou me organizando para estar lá. Ai, tomara, Thalita, que tu possa. Eu estou muito animada, eu vou adorar se vocês todos puderem estar nessa aula. Fala, Eu vou fazer, porque eu tenho que ficar amiga íntima dessa Caixa Preta. Melhor amiga. É verdade. É verdade. Vale muito a pena ficar muito amiga dessa Caixa Preta. Eu fiquei em uma fase que eu estava meio distante dela, até que eu não falava mais tanto da Caixa Preta. Agora, depois que ela me ajudou lá com uma questão que eu vou contar no curso, aí agora ela é minha melhor amiga de novo. Eu quero que ela seja minha melhor amiga. Muito bom. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta aqui para nós? Para nós, eu. Laurinha, Oi. uma questão de aceitação, que não tem nada a ver com... Você sabe da história da minha mãe. Não tem nada a ver com relação, namoro, nada disso. É uma coisa da vida. Claro. É a única certeza da vida que você tem, aliás, né? Sim. Todo mundo que nasce vai morrer um dia. Sim. Não é que não existe aceitação, porque não tem como não aceitar. Mas é aquela tristeza que fica te enrolando, sabe? Eu estou muito menos triste do que eu estava 4 meses atrás. Sim. Mas ainda dói o meu coração. Isso é coisa de Caixa Preta ou é coisa de... É os dois, tá? Assim, as coisas... É os dois. Aqui, sim, ó. A gente sempre pode fazer a Caixa Preta, porque a Caixa Preta nos ajuda a equilibrar os processos da nossa vida, sabe? Então, faz ficar bem menos dolorido. Faz sair o sofrimento. Então, eu posso sentir saudades, sabe? Mas não precisa ser sofrido, né? Não precisa ser sofrido. Então, ela vai ajudar sim. E as coisas, elas têm um ritmo, sabe? Um ritmo. E a gente precisa viver o ritmo. A Caixa Preta vai ajudar muito a atenuar isso, para a gente não precisar sofrer, sabe? Então, isso sim. Então, a gente vai poder usar para isso sim. Podemos. Luciana está dizendo aqui no chat. Também vou ver se eu consigo fazer. Tu vai mandar um e-mail com as instruções de como será esse curso. É ótimo. Posso mandar um e-mail, tá, Luciana? Eu vou acabar não sabendo quem é vocês aqui, porque eu tenho uma lista de e-mails grandes, mas eu mando para todo mundo. Para as pessoas saberem mesmo que não vieram. Eu vou mandar. Ótimo. Obrigada até por me dar essa sugestão. Eu mando por e-mail o curso, valores, conteúdo, as aulas. Isso. Além da Caixa Preta, a gente vai ver no curso... O que a gente vai ver no curso? Caixa Preta, alinhamento, técnica de respiração, uma técnica de respiração que nos ajuda a aumentar a concentração. E é isso. São esses 3. Alinhamento, Caixa Preta e a técnica de respiração. E além do curso, tu vai poder participar de 3 aulas para praticar mais a Caixa Preta, porque é bem importante. Mas quando você diz praticar, é eu fazer e falar para você: oi, Laurinha, isso aqui tá certo ou tá errado? É isso? A gente vai praticar, por exemplo, a gente está num grupo, a gente tem segundas-feiras um grupo que a gente está fazendo agora, por exemplo. Então, a gente está lá e eu dou o passo a passo, a gente faz junto e eu peço para alguém, quem é que quer fazer, quem é que quer dar o seu exemplo, sabe? Peço 3 pessoas, mais ou menos. É que às vezes o pessoal fica mais tímido, mas a ideia é sempre fazer com
com quem está disponível. E aí a gente vai fazer para o teu caso. E isso ajuda muito as outras pessoas, porque quando a gente vê o caso de alguém, a gente entende, porque a gente tem mais distanciamento do caso do outro. Então, traz muito benefício ver os casos. Então, essa aula vai ser para praticar com casos reais, entendeu? E a gente pensa que só a gente tem problema. Obrigado, Laura. Imagina, obrigada. É que a gente vê também nesses encontros como assimilar as nossas questões. E esse encontro, ele dura 1 hora, 1h15. Os encontros adicionais. Muito bem, gente. Então, mais alguma coisa ou por hoje é isso? Muito obrigado. Eu estou no deserto, fugi lá da fogareiro, lá de Los Angeles. E um beijão, amor. Eu vou desligar e vou sair. Zeca. Boa tarde para todo mundo. Tchau. Beijão. Obrigado, Laurinha. Laurinha e Gurizinho. Laurinha e Gurizinho. Tchau. I love you, baby. Bom, gente, muito, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Eu espero que vocês possam estar nesse curso. Vai ser maravilhoso, eu prometo. E, Evânia, tu tá falando alguma coisa e a gente não tá te escutando, tá sem áudio. Não, tô falando que eu vou estar online. Isso mesmo. Ótimo. Muito bem. Então tá, gente. Então a gente se vê quinta-feira. Eu vou mandar por e-mail mais algumas informações de novo para vocês terem. E é isso, então. Um grande beijo. Eu adorei estar presente aqui com vocês. Tenho mais uma coisa. Desculpa, esqueci uma coisa. Eu gravei no Spotify meu primeiro podcast. E o primeiro podcast é meio que um resumo de hoje aqui. Meio que um resumo do que eu falei hoje. E o podcast se chama Eleve-se. Vou botar aqui. Eu já ouvi. Eleve-se. No Spotify. Então, pode compartilhar com outras pessoas, escutar. Eu já ouvi e já compartilhei. Olha, obrigada. Ótimo. Podcast. Então, tá bom. Então, gente, mais uma vez agora, boa noite. Beijos, boa noite. Até quinta. Até quinta. Até segunda. Até segunda. Por causa disso mesmo. Nosso encontro. Beijão. Beijo, tchau.